Aqui é o Antônio. Esse é a primeira aula do curso de 3D Studio Max e nós vamos dividir essa aula em três partes. A primeira parte apresentando a interface gráfica, a segunda parte os comandos de Zoom, Arc Rotate e Pan, e a terceira parte com o início das edições do objeto, sendo Move, Rotate e Scale. Tá? Então vamos lá. E vamos falar sobre a interface gráfica. Aí está ela. Vamos apresentar as barras e o painel de comando. Eu vou simplificar bem essa parte para poder passar o que realmente interessa para o nosso treinamento. Uma apresentação mais rápida seria a barra principal aqui em cima, o painel de comandos à direita, os controles de zoom e navegação, Pan, Arc Rotate, né, esses comandos, os controles de animação com esses botões de play, avança ou retrocede os quadros, a Time Slider para a configuração dessa mesma animação, onde eu configuro o tempo e espaço dos objetos animados, e uma barra de status. É isso daí. Aqui também temos a barra do overlay, vamos falar mais para frente, e um botão de acesso rápido aos arquivos para salvar, resetar a cena, criar uma nova cena, importar e exportar. De tudo isso que eu falei, nós vamos frisar e destacar esses três botões na barra principal, Move, Rotate e Scale, e o painel de comando, vamos destacar o botão Create e o Modify. Tá? Então, voltando aqui, vamos agora adentrar o programa, partir para as quatro vistas que temos. O programa trabalha com vistas simultâneas, trabalha com a vista de perspectiva, uma vista frontal, uma vista de planta baixa e uma vista lateral. Porém, vamos expandir essa vista de perspectiva, clicando no botão Maximize Viewport Toggle, e essa vista vai ficar dessa forma. Com a vista expandida, conseguimos trabalhar com mais precisão e o ambiente mais nítido aqui, mais espaço para trabalho, né? É dessa forma que eu vou ensinar, trabalhar na vista de perspectiva. E para trabalhar na vista de perspectiva, nós precisamos navegar. O que é navegar nesse caso aqui? É rotacionar a vista para enxergar todos os ângulos possíveis do seu objeto ou da sua cena em questão, ampliar o zoom, chegar mais próximo do objeto, recuar o zoom, tá? E dar o pan, andar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. São três comandos de navegação fundamentais para que possamos avançar. Para que eu execute esses três comandos, dar o pan, recuar e avançar o zoom, e dar o Arc Rotate, que é a rotação em função do objeto, girar o ângulo de observação em função do objeto. Todos esses três comandos se dão diretamente no mouse. Vamos utilizar o atalho através do mouse. E como se dá? Primeiramente, o Pan. Ao pressionar o scroll, a rodinha que tem aí no mouse, no centro do mouse, nós utilizamos o Pan. Pressiona o botão do centro, pressiona a rodinha, arrasta o mouse e a cena vai andar. Vamos fazer o teste. Se eu pressionar o botão do centro, vai aparecer a mãozinha aí e eu posso arrastar de um lado para o outro. Esse é um mouse que eu fiz aqui para exemplificar a questão. Tá? Posso arrastar de um lado para o outro. Então, o botão do centro é o Pan. Depois, eu tenho que aproximar o zoom ou recuar o zoom. É rodando o scroll para frente. Eu aproximo, olha lá, e para trás eu recuo. Muito simples, né? Muito simples. Então, para frente aproxima, para trás recua o scroll. Então, esse é o comando de zoom. Avança e recua o zoom. E por último, eu tenho um comando para rotacionar esse objeto. Rotacionar o nosso mouse aqui, ó, e enxergar ele de diversos ângulos. É o Arc Rotate.
Para modelagem vai ser muito necessário, temos que enxergar o 3D de todos os ângulos possíveis. Então, para rotacionar, eu vou pressionar o botão central juntamente com o Alt. Alt mais o clique, arrastando o mouse, ele funciona como rotate para mim, da câmera, do ponto de vista, tá? Então, recapitulando, Alt mais clique, eu giro a câmera. Scroll para frente e para trás, avança e recua o zoom. E scroll pressionado é o pan. Ok? É importante isso daí. Essa sequência de comando é tão importante que eu vou passar agora o primeiro exercício funcional, que é um exercício para praticar esses 3 comandos. Se posicionar na tela de trabalho, né? Então, para executar esse exercício, eu estou abrindo de novo o programa aqui do zero, tá? Então, vou fechar aqui a janela de boas-vindas. Essa janela, ela tem aqui os acessos aos últimos serviços que estão trabalhando, ou a gente cria uma nova cena, tá? Vou fechar essa janela de boas-vindas e vou repetir o processo. Já apresentei aqui a interface gráfica, falei da barra principal, falei do Move, Rotate e Scale, falei do painel de controle para criar e modificar, e falei das vistas. E disse que eu vou maximizar essa vista de trabalho, apertando aqui Maximize Viewport Toggle no canto inferior direito, para que eu consiga fazer o exercício dos comandos de Arc Rotate, Zoom e Pan. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vou criar um box aqui na cena. Então, lá no comando de painel, eu havia destacado o comando Create. E vou aqui na bolinha, Geometry. Tudo que é 3D, então vou criar 3D. Tá? Porque além de criar 3D, eu posso criar 2D, que são os Shapes, Luz e Câmera. Um assunto mais para frente. Por hora, vamos trabalhar aqui com Criação, Create, Geometry. E vou pegar aqui o Box. Para criar o Box, nós vamos lá na nossa vista de perspectiva, vou clicar o botão do mouse, segurar pressionado e vou arrastar para baixo aqui, definindo as coordenadas de X e Y, a base do meu box. E vou soltar, então clico e arrasto, tá? Quando eu solto, não terminou o processo ainda, ele continua no processo de criação, porque quando eu arrasto para cima agora, ou para baixo, ele vai me fornecer o Z, o valor em Z, a altura, a profundidade do nosso box, ok? Então nesse momento o botão não está pressionado, e aí quando eu clico novamente, finalizo o meu box. Então criamos um box, vou fazer novamente, vou deletar ele aqui, no painel de comandos, vou selecionar Create, Geometry 3D, e o box. Clico lá em cima, na minha vista de perspectiva, arrasto, solto, empurro para definir o Z e clico novamente, ok? Após feito isso, nós vamos praticar aqueles comandos. Nós criamos o box apenas para praticar o Arc Rotate, o Zoom e o Pan. Vamos lá. Primeiro momento, vou pressionar o Scroll e dessa forma eu dou o Pan na cena, tá? Então joga para a direita, joga para a esquerda, brinca aí com o botão aí pra gente ir quebrando o gelo e pegando a intimidade com o programa. Então anda com o box na cena pressionando o botão. Importante repetir esse processo várias vezes, porque essa habilidade com o mouse é pré-requisito básico para avançar com o conteúdo, tá? Então pressionando o scroll, eu vou andar com o nosso box na cena. Se eu pressiono o scroll e pressiono o Alt, imediatamente já começo a rotacionar a minha cena. Vou ver outras faces. Face norte, sul, leste, oeste, diversos ângulos, inclusive em cima e embaixo. Faça o exercício. Pressione o Alt e o scroll e faça esse exercício, é muito importante. Arrasta, rotaciona. Arrasta, rotaciona. Arrasta, olha de baixo, olha de cima, tá? E por último o zoom, que evidentemente a gente vai trabalhar no nível de detalhe que vai precisar
aproximar um pouco mais o zoom. Então scroll, rotaciona a rodinha do mouse aí e você vai conseguir chegar mais próximo do detalhe de trabalho, tá? Olha lá, a gente vai chegando aqui com o pan, eu estou navegando, estou passeando pelas arestas, pelas quinas do meu bots aqui, com o comando pan, recuando agora o zoom no scroll. Então os três comandos estão sendo utilizados, tá? Estou dando pan, rotacionando a vista e rotacionando o scroll para aproximar e recuar o zoom. Vou adicionar mais um comando aí, que é no teclado também, logo em cima do Alt, a propósito, a letra Z de zoom. Sempre quando você tiver com o seu objeto meio distante lá, ou até perdido, se você pressionar a letra Z de zoom, ele dá um zoom extend, ele joga tudo que existe na cena, ele joga na tela. Assim você se situa rapidamente. Então tá lá embaixo, bots, ó. Vou apertar o Z. Chegou aqui pra mim, tá? Rotaciono com Alt mais o scroll, aproximo o zoom e dou o pan. Então, por favor, execute esse exercício algumas vezes, aí até sentir confiança nos comandos para que a gente possa avançar. Ok, vamos lá. Após ter praticado os três comandos de Arc Rotate, Zoom e Pan, vamos avançar. É importante que esteja com esses comandos na mão, hein? É importante que esteja bem praticado esses comandos para a gente avançar. Eles são essenciais. Estamos aqui com as nossas 4 vistas, tá? Vale lembrar aqui que no nome de cada, no canto superior esquerdo de cada vista, nós temos o nome da vista. Perspectiva, a vista de front, a vista de top e a vista de left, tá? Então perspectiva, frente, topo, de cima ou planta baixa e esquerda. Como eu já disse, nós maximizamos essa viewport da perspectiva para trabalhar com mais espaço e mais área de visualização, tá? Porém, se de repente eu preciso enxergar a vista de topo ou de frente ou de lado, é muito simples os atalhos. Nós vamos criar novamente bots aqui para poder exemplificar. Então no Create, Geometry, Bots. Vou puxar, arrastar, soltar, criei meu bot. Então estou em perspectiva, tá? Para visualizar esse bot de topo, de planta baixa, letra T, T de topo. Intuitivo, né? T de topo, Z de zoom, F de frente, Z de zoom, left, L de left ou lado até e Z de zoom. Então P de perspectiva e Arc Rotate no Alt e clique, tá? Então recapitulando, criei o bots, por algum motivo preciso olhar de topo para ter precisão de algum modo na área de trabalho, então vou lá T de topo. Ah, preciso olhar de frente para posicionar algum objeto em uma altura específica, F de frente. Agora preciso olhar de lado para conseguir uma precisão em algum determinado ponto, L de lado, tá? Para exemplificar melhor ainda, eu vou diferenciar as faces desse cubo. Então eu vou criar shape agora, vou criar um 2D, tá? Vou criar um texto. Aí está, um texto. Vou olhar de frente para esse texto, mate esse texto. Vou trazer esse texto aqui para baixo. Já vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Agora não estou dando pan, agora estou movimentando o texto na cena. A gente pode perceber isso daqui. E eu vou escrever aqui, ó. Top. Tá? Vou escrever lado, left, fica mais correto. E frente, front, o nome da vista, tá? Vou pegar esses três, vou escalonar eles. Já vou explicar essa sequência de comando, tá? Não é o objetivo agora no momento, o objetivo é outro. É esclarecer. Vou posicionar esse cara aqui, ó, esse top,
em cima do... Por enquanto ele está dentro, está entrando dentro do box, está embaixo aqui, ó. E vou puxar ele para cima e vou deixar ele aqui em cima no top. Na vista de frente, quero também apresentar esse cubinho que fica aqui no canto. É o View Cube, é o cubo de visualização. Aqui também você tem acesso a essas vistas. Quando você clica nele, ele está ali, ó, Right, Top View. Ele é um atalho também para você conseguir fazer esse giro nos ângulos de visualização. Então, ok. Vou posicionar aqui o topo. Vou colocar a vista de frente. Front, vou deixar em pé aqui meu texto, tá? E vou posicionar ele lá também, ó, lá na frente do cubo, para a gente conseguir entender do que eu estou falando, ó. Olha que legal. Estou preenchendo o cubo com a respectiva, o nome da respectiva vista, para a gente conseguir entender melhor o que eu estou querendo explicar. Então, olha lá, estou desenhando aqui no 3D já, tá? Estou utilizando um bots e o shape. Então, legal, olha aí, ó, o que eu tenho aqui em perspectiva, ó, um cubo, e aqui no View Cube eu tenho acesso a esses atalhos. Então, quando eu aperto a vista, ele aparece, ó, T de topo, F de front, aqui eu tenho acesso a 45 graus, e left, automático, tá? Quando eu aperto Z de zoom, eu corrijo o objeto na cena. Quando eu aperto o Alt e o clique, eu rotaciono o objeto na cena. E os atalhos que eu quero apresentar agora são T também de topo, F de frente e L de left, certinho. E P de perspectiva, Arc Rotate com Alt e clique. Então foi apresentado o atalho das vistas de topo, de planta baixa, né? Topo, de frente e de left, ou lado. Com esses três atalhos, T, F e L, você consegue chegar naquelas vistas principais. Quando você inicia o programa, elas ficam aqui juntamente com a vista de perspectiva. Mas como a gente maximizou a vista, a gente fica alternando dessas vistas caso necessário. Na maior parte do tempo, nós vamos utilizar a vista de perspectiva mesmo, tá? Então, adicionando conteúdo, então, topo, left e front, nos atalhos T, L e F, ok? Então vamos lá, avante. Depois que a gente estudou os comandos de zoom, pan e arc rotate, descobrimos os atalhos de topo, frente e esquerda, né? Left, que é a esquerda em inglês, ou mesmo lado, que a gente faz uma associação aqui a nosso modo. Próximo conteúdo que eu vou passar agora diz respeito à movimentação do objeto. Até então nós estávamos movimentando o observador quando eu rotaciono em volta do box ou de qualquer outro objeto, quando eu aproximo e recuo o zoom em cima de objeto, ou mesmo quando eu dou o pan. Tudo isso, quem está movimentando é o observador. O objeto está parado. Eu não estou movimentando o objeto. A posição global, as coordenadas do objeto não alteram. Quem altera é o observador, como se eu estivesse andando em volta desse objeto. Da mesma forma, quando eu altero a vista também, seja ela de topo, de frente ou de lado, o objeto continua parado, ele não está se mexendo. Quem está se mexendo é o observador. É importante destacar isso daí. Eu estou andando como se estivesse andando em volta da casa, por exemplo, e a casa parada no lugar. Agora nós vamos aprender a movimentar o objeto, tá? O observador vai ficar parado, ou mesmo movimentar o objeto e rotacionar em função rotacionar o observador também. Mas agora a gente vai aprender a movimentar o objeto, tá? Aí são coisas distintas, é importante entender isso daí. Uma coisa é eu andar em volta da casa, outra coisa é eu movimentar a casa para outro ponto no eixo, na posição global, tá? Então vamos avante, vamos lá. Vou expandir de novo a vista de perspectiva para trabalhar. Estou repetindo aquele processo. Vou no painel de comando, no Create, no Geometry e vamos fazer um novo box. Clico, arrasto, solto, empurro, faço
a altura do bots. Arc Rotate, Alt clique, a gente lembra dele. O bots está parado. Quem está rotacionando é o observador. Tá? Eu lembro que no começo nós destacamos aqui na barra principal esses três botões: o Move, o Rotate e o Scale. Chegou a hora de movimentar o objeto, tá? Ou de rotacionar o objeto, ou de escalonar, alterar o tamanho ou a forma desse objeto, tá? Vamos começar pelo Move. Vou movimentar o objeto, veja só. Aqui o observador está não é pan, diferente agora. Agora tanto que o grid embaixo aí está parado. Quando eu aperto o scroll e ando com o pan, o grid anda junto, dizendo que quem está movimentando é o observador. Quando eu utilizo o move, o comando movimentar, o grid fica parado. E para movimentar, eu vou usar esse pivô, a gente chama de pivô. Ele informa para mim aqui os três eixos, veja só, o X, o Y e o Z. Quando eu passo o cursor em cima dele, ele destaca o eixo. E se eu pressionar aqui, ele anda no eixo correspondente. Está movimentando no eixo Y e no eixo Z, puxa e empurra lá para baixo do grid, para cima do grid, dá para ver bem. Tá? Vou deletar esse bots, vou criar outro bots menor. Então, Create Geometry Bots. E vou criar mais de um, vou criar 4 bots. Então, um bots verdinho ali, solto e empurro. Outro quadrante aqui, vou fazer outro bots, apareceu no outro tom de verde. Mais um bots aqui nesse quadrante, tá? Sequência de comando bots. E um outro bots aqui. Então, 3 caixinhas na cena. Se eu rotacionar o observador, perceba o que vai acontecer. Ó. Tá lá. É o observador que está olhando de diversos ângulos. Tá olhando de outras vistas. Porém, se eu for lá no Move, selecionar uma caixa e movimentar ela, a gente vai ver que quem está andando agora é o bots em questão, o bots selecionado. E mesmo para rotacionar, é o mesmo funcionamento. Olha lá, agora não é Arc Rotate, agora eu estou rotacionando os bots, veja só. Tá? É isso aí. Tô dando Ctrl Z aqui para voltar no início do comando. Ó. Move, seleciono um bots e movimento ele. E vou colocar ele bem próximo do outro bots aqui. Eu quero que faça exercício de movimento para situar. E como que ficou do outro lado? Dou Pan, dou Arc Rotate, certifico do trabalho. Ó. Como que ficou o posicionamento desses bots e tal. Ah, quero separar mais agora. Pode separar. Estou movimentando os bots na minha área de trabalho, no meu espaço de trabalho. Tá vendo que o biquinho do verde está aparecendo aqui, ó? A pontinha dele aparecendo, está fora da cena. Como que eu ajusto todo mundo? Como que eu enquadro? Estendo todo mundo na cena? Z de zoom. Olha lá, dessa forma, todo mundo aparece na cena. T de topo, Z de zoom. F de frente, Z de zoom. L de left, ou lado, Z de zoom. P de perspectiva, Z de zoom. Ok? Então, agora, nesse novo momento do curso, nós estamos então misturando duas linhas de comando. Primeiro, alternando as vistas e mudando o observador de lugar, e iniciando agora com a movimentação dos objetos através do Move, Rotate e Scale. Então vamos lá, exercícios. Vamos começar de novo esse exercício aí. Vou deletar todos os bots. Vou colocar meu grid aqui na cena. Selecionar o bots lá no comando Create. Vou criar um bots. Isso é sugestão de exercício. Por favor, faça aí. Outro bots. Solto. Então, vou colocar os 4 bots aqui. Tá? Em alturas diferentes, tamanhos diferentes. Estou olhando eles de diversos ângulos aqui. E após ter criado esses bots e posicionado meu observador, vou fazer exercício. Vou lá no Move, vou selecionar um bot e vou colocar ele mais próximo do centro. Ok. Selecionar o outro bot, colocar ele mais próximo do centro. Vou rotacionar a vista com o Alt clique e selecionar mais um bot e colocar ele mais próximo
do centro. Olha lá, ok. E mais uma vez aqui. Então, estamos trabalhando com a navegação. Esse exercício é muito importante para que a gente consiga pegar o jeito de como movimentar, rotacionar, se orientar no programa, ok? Bem juntinho as caixinhas. E agora? Agora eu vou separar as caixinhas. Então, cada um num canto do grid aqui. 1, 2, 3, 4. Quando eu aperto a letra Z, ok? Eles se ajustam na cena. Quando eu seleciono o comando Move, vale destacar que ele já é a ferramenta de seleção também. Então, quando eu clico no objeto, eu seleciono o objeto. E quando eu seleciono o objeto, aparece o pivô, que auxilia no processo de movimentação dessa caixa, desse objeto. Então, clico, o pivô transfere para o objeto. Ó. Cada clique que eu dou. E se eu selecionar os dois, o pivô fica centralizado. Ó. Se eu selecionar os três, tá? E os quatro de uma vez. Posso movimentar mais de um objeto ao mesmo tempo. Veja só, os quatro. Posso cancelar a seleção aqui e ir movimentando individualmente. Como que eu cancelo a seleção? Alt. Se eu tiver, Ctrl é igual ao arquivo no Explorer. Ctrl eu adiciono a seleção e Alt eu subtraio da seleção. Tá? Ou mesmo seleção por janela. Se eu clico com o mouse e arrasto, eu faço uma janela de seleção. Veja que quando o objeto está selecionado, ele fica com as bordas brancas, tá? E o pivô aparece em volta dele. Posso selecionar mais de um objeto. Ok? Vamos avante. Então, o exercício do momento é... Vou repetir o processo. Vou criar um box, dar altura para ele. Base, largura, altura. Base, largura, altura. Base, largura, altura. Após ter criado os bots, eu vou movimentá-los. Vou lá no Move, selecionar o Move e vou colocar eles próximo do centro, fazer esse exercício. Vou olhar no Arc Rotate para certificar de que está ficando certinho aqui perto do centro. Vou posicionar a outra caixinha aqui e a outra caixinha de frente para ver como é que está. Ok, legal. Agora eu vou separar novamente. Jogo para o canto, jogo para o canto. É um exercício bem simples, porém muito funcional, porque ele está estimulando o desenvolvimento da habilidade com o mouse e a navegação das janelas. Isso aqui é muito importante estar fazendo agora. É de muito valor para que o conteúdo deslanche mais para frente. Então, mais uma vez, joga para o centro lá. Você pode ver que ele entra um dentro do outro. Olha lá, se você for arrastar aqui, ele vai entrar um dentro do outro. Então, aí, ó, posso movimentar na altura. O eixo do pivô aqui que vai me determinar qual o eixo que eu vou movimentar. Então, mais próximo aqui e juntou. Então, eu quero que faça esse exercício aí. Ok? Avante. Ainda no Move, eu vou detalhar um pouco mais a explicação do programa aqui. Ó. Vou fazer um novo bots e está na cena o bots em questão. O comando Move está ativado, tá? O botãozinho pressionado azul aqui. E o pivô está na cena. É sobre isso que eu quero falar. O pivô. Esse cara que vai ajudar a gente a movimentar o objeto. Eu já falei dele, eu vou falar de novo aqui mais em detalhe. Quando eu passo o mouse, o cursor, em cima do eixo em questão, ele fica em amarelinho, destacado. Ó. O Y, o X e o Z. Isso quer dizer que eu vou movimentar num eixo específico. Quase o ortogonal do AutoCAD, o orto, o F8 do CAD. Então eu travo no eixo Z, mesmo que eu empurre para o lado ele não vai, porque ele está travado no eixo determinado pelo pivô. Então clico no Y, só ando em Y, posso empurrar para cima que não vai. E no X a mesma coisa. Caso eu queira andar em mais de um ângulo ao mesmo tempo, como se eu destravasse o orto, eu venho na cantoneira, pego os dois ao mesmo tempo. Os dois ficam amarelinho ao mesmo tempo. Lá. Aí eu ando no X e no Y, ou na altura e na lateral, no Z e no Y. Olha lá, agora estou subindo e vindo para o lado, tá vendo? Ó?
no Z e no X, e no X e no Y novamente. Se eu olhar de frente, eu posso perceber mais isso, ó. Olha lá. Subo e desço, só na altura, só na lateral. Só em X e Y. Então, o pivô vai ajudar, vai auxiliar na movimentação com precisão do objeto. Na mesma linha de raciocínio, a gente vai para o rotate. O pivô vai manter, só que ele vai mudar o jeitão dele, vai parecer uma esfera aí. O funcionamento é o mesmo. Se eu paro o mouse em cima do anel vermelho aqui, desse arco vermelho, quer dizer que eu vou rotacionar em função do eixo X. Veja, olha lá, agora eu estou rotacionando, tá? Olha só, em função do eixo X. E em função do eixo Y, a mesma coisa. E o eixo azul aqui é o Z, rotacionar em função do eixo vertical. Posso ver certinho mostrando. Inclusive, aqui em cima ele está mostrando para mim, bem aqui, quantos graus eu estou rotacionando no eixo Z. O 00 está parado aqui, que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Se eu mudo o eixo, a informação, olha lá, no eixo X, está variando ali, 5 graus, 10 graus, vai subindo, 15, 20 graus e tal, estou rotacionando. E no eixo Y a mesma coisa. Então o pivô é nosso auxiliar para conseguir movimentar, rotacionar ou escalonar o objeto. Então vamos falar do Scale. O próximo na linha aqui. Select and Uniform Scale. O pivô aparece de novo de uma forma diferente. Se eu vier no eixo Y, altero o tamanho dele agora. Veja só. No eixo X e no eixo Z. Altera as propriedades desse box. Altera a forma dele. Tá? Então são os 3 modificadores, onde eu movimento, rotaciono e escalono o objeto conforme a minha necessidade. Ok? Então foi um detalhe aí do Move, Rotate e Scale. Seguindo com o exercício de prática funcional desses 3 comandos, agora nós vamos movimentar e rotacionar. Então vou criar novamente o box, vou criar um box vermelho. Esse vai ficar mais baixo. E vou criar um box mais retangular aqui, com uma altura. Um outro na mesma proporção, na mesma linha aqui. Mais um, tá? Veja só, posso dar uma certificada do que está acontecendo. Lembrando que ainda estamos trabalhando sem precisão, apenas no visual. Depois a gente vai entrar com valores, medidas, mais para frente. Por enquanto, apresentando os comandos básicos e desenvolvendo as técnicas de movimento e navegação. Então eu vou fazer 4 barrinhas, tá? E mais um quadrado lá em cima. Seria uma espécie de tampo e apoios, tá? Primeiro, vou selecionar o Scale. Também exercício para fazer aí. Vou selecionar o Scale, pegar esse cara aqui e diminuir um pouco de tamanho. Vou deixar ele menorzinho. Com o outro aqui é a mesma coisa, tá? Vamos chegar mais perto ali para a gente ver o que a gente está fazendo. Posso fazer junto, ao mesmo tempo. T de topo, Z. Aí, ó. E, ok. Legal. Olha lá. E aí, depois de feito isso, vou selecionar o Rotate. Vou pegar os 4 de uma vez e vou deixar eles em pé. Ó. E vou olhar ali até bater 90 graus. Ok. Vamos lá, 90 graus. Isso. Estão em pé. E esse cara aqui, vou trazer ele para o centro. Vou colocar um desse aqui em cada cantinho dele aqui. Olha lá, olha que legal. Mais um aqui. Mais um aqui. Um em cada canto, ó. Vou selecionar o tampo. Chegar bem pertinho dele com o comando zoom, Z de zoom. E movimentar em Z e colocar esse cara em cima da turma aqui, ó, dos nossos apoios. Pode até entrar um pouquinho por enquanto, como a gente não está com precisão ainda, depois a gente vai fazer com precisão. E está feito o nosso apoio, um banquinho, sei lá, uma mesa, alguma coisa só para a gente praticar o Rotate e o Scale e o Move, tá? Legal isso daí também. Mais uma vez, vou deletar todos,
começar de novo. Um bots de tampo. Uma alturinha dele aqui. Outro bots aqui no formato retangular. Uma altura. Agora aqui olhando, mais uma vez, eu vou usar o grid de referência para não ficar muito diferente um do outro. Ó. Olha lá que legal. Aí. 3. As 4 perninhas do nosso banquinho. Vou selecionar os 4 de uma vez agora. Vou dar o rotate no eixo X. Porque se eu rotacionar no eixo Y não vai me resolver. Vou ter que fazer 2 movimentos. 1, 2. Para chegar na posição que eu queria. Tá? Movimentar em 2 eixos. Então o que eu faço? Já rotaciono no eixo correto. Deixei em pé? Ok. Vou selecionar cada um aqui agora. E colocar eles nos respectivos cantos. Olha lá, ó. Canto 1, canto 2, canto 3, canto 4. Legal. E o move no tampo, para chegar ele ou embaixo aqui, ou em cima. Olha lá. Legal, né? Vamos subir um pouquinho mais, tapar esse cara aí, olhar de baixo. Posso selecionar todo mundo, passar eles para cima do... Seleciono com janela, ó. Clique, arrasto e faço a janela de seleção. Ó. Isso aqui é muito comum em software gráfico, a janela de seleção. Ou seleciona por clique individualmente, ou pressiono Ctrl, adiciono a seleção um a um, ou ainda faço a janela e seleciono todos de uma vez. Tá? Se tiver dezenas de objetos, não vamos ficar clicando de um em um. A gente faz a janela e seleciona tudo de uma vez. Então tá aí. Olha aí que legal. Então esse é o exercício do momento. Só com bots a gente fazer esse trabalho aqui por enquanto. Ok? Vamos lá.